Boa noite, igreja, tudo bem? Que Deus abençoe você na sua casa. Estamos começando esse momento de pregação, né? No nosso culto de domingo. E eu queria convidar você, antes de qualquer coisa, primeiro, para se alegrar com as pessoas que estão aí com você na sala da sua casa. Se você está sozinho, pelas pessoas que têm convivido com você nesses dias de maior dificuldade. E fazermos juntos uma oração pedindo a Deus que conduza o nosso culto. Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça, vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, é com grande alegria, Senhor, que nos achegamos nessa noite de domingo aqui com os irmãos, Pai, para falarmos a respeito do Teu reino, Senhor, a respeito das coisas que Tu tem feito no nosso meio, para falarmos, Senhor, a respeito da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, Senhor, e da forma com que Tu nos acolhe, Senhor, a forma com que Tu nos transforma. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque de fato Tu tens sido fiel, Senhor, nos momentos mais complicados, Senhor, da nossa trajetória. O mundo enfrenta, Senhor, um momento muito complexo e mesmo assim Tu tem mostrado a cada dia, Senhor, a Tua fidelidade a cada um de nós, Pai. Por isso somos gratos. Fala conosco, Senhor, no decorrer dessa mensagem, Senhor. Tu sabe o quanto existe uma expectativa, Senhor, da minha parte, talvez de grande parte dos irmãos, Senhor, a respeito daquilo que Tu vai falar conosco, Senhor, nesse domingo. Por isso, Pai, eu te peço que as mentes, o coração, Senhor, o entendimento seja aberto, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos convencer. Te agradecemos por tudo, fala conosco, te entregamos esse culto em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre um texto que está, um versículo a princípio, que está em João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 22. Diz o seguinte: "O que escrevi", respondeu Pilatos. Só isso por enquanto. Preciso dizer para você que no decorrer desses dias a gente tem folheado muito mais as redes sociais, a gente tem assistido mais filmes, a gente tem olhado mais mensagens no YouTube, tem muita gente que tem conhecido muitos pregadores através desse tempo de quarentena, onde as pessoas não podem sair de casa e as pessoas ainda não podem ir na igreja, né? Então você que conheceu a gente através desse momento de dificuldade, eu quero te agradecer por nos dar a chance de abrir a sua casa para essa mensagem humilde, mensagem de Deus que entra através desse canal. E também, não sei qual o motivo e o que eu estava vendo, mas nas possibilidades ali, o YouTube me ofereceu para assistir um vídeo. E esse vídeo conta a história de uma música. E confesso para vocês, eu sou um cara muito relutante assim com relação a ouvir música, inclusive música gospel, não escuto muito, mas quando menos ainda as músicas do mundo, né? Música secular, música de autores que não são cristãos, até porque eu nem sei se esse autor de alguma maneira é cristão ou não. Mas ele escreveu uma música bacana. O nome dele é Eric Clapton, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar, né? Sabe e conhece, é um cara mundialmente famoso aí. E o nome da música, me perdoem o meu inglês que é pífio, né? Mas é Tears in Heaven, uma coisa assim, que quer dizer lágrimas no paraíso. E é uma música triconhecida. Eu vou pedir para o Gabi botar agora na edição só um pedacinho da música aí, para vocês ouvirem, né, um clipezinho para vocês ouvirem e verem quem é o Eric Clapton e qual é a música que você vai associar o nome à pessoa, e a música eu tenho certeza que você conhece. Tá bom? Você ouviu, né? Essa música
ela conta um momento de sofrimento que o cantor passou, né, o compositor passou, porque ele já era muito famoso e mundialmente famoso, e ele perdeu o filho dele de 4 anos. E o filho dele morreu porque caiu do 53º ou 4º andar de um prédio de um hotel. Quando ele, o filho, nem chega a ser ex-mulher dele, a mãe da criança, né, foram passar uns dias visitando o Eric na cidade dele, e ele estava fazendo uma turnê, bom, enfim, era uma história assim meio louca. Eles foram onde ele estava fazendo uma turnê para que o gurizinho passasse, ele tinha 4 anos, passasse um tempo com o pai, e o pai estava começando nessa trajetória de começar a se identificar como pai, né? A história ela é meio complexa, mas é mais ou menos isso. Até os 4 anos ele não tinha tido contato, Connor era o nome do filho, não tinha tido contato com esse pai. Por quê? Porque ele era fruto de uma relação extraconjugal, e só depois que o Eric Clapton se separou da sua esposa, então ele conseguiu ter um pouco mais de contato com o filho. E o filho escreveu uma carta para ele, né? Mas a mãe providenciou essa viagem aí para conseguir encontrar o pai, e eles passaram uma noite no circo, e, enfim, e isso gerou uma comoção muito grande no coração do Eric e fez com que ele revisse um monte de coisa a respeito da sua figura, de como ele gostaria de ser um bom pai e tudo mais. Acontece que estavam marcados para que no outro dia de manhã eles fossem ao zoológico. E estava chegando o momento deles irem para o zoológico, a mãe deles se arrumando e a babá, né, ajeitando a criança, começou numa brincadeira com a criança de esconde-esconde. E essa brincadeira fez com que a criança começasse a correr por dentro do prédio, e ele, sem saber que existia um trabalhador do lado de fora do prédio limpando as janelas, não sabia que eles tinham aberto uma das janelas, e a criança veio correndo para ver o que estava acontecendo do lado de fora, né? E a janela estava aberta e a criança caiu do 54º andar, né? Foi uma tragédia horrível. E a música fala a respeito disso, né? A respeito dessa situação que ele se deparou, se vendo pela primeira vez como pai, se vendo pela primeira vez com uma relação com o filho, e ele escreve na música, né, sobre essa difícil realidade das coisas que acontecem e a gente não pode fazer nada para mudar, né? E ele diz que ele gostaria de ter a oportunidade de ir para o paraíso. E se ele fosse, e ele indo no paraíso, ele gostaria de saber, será que ele ia ser conhecido pelo filho? Será que ele ia lembrar do seu nome? Será que o seu filho ia ser ele mesmo? O que iria acontecer? E ele diz, né, conclui na música, que acredita que sim, que o filho ainda seguraria na sua mão e o ajudaria a passar por esse momento. Mas ele não faz parte do paraíso, ele não está no paraíso, ele não está nesse lugar ainda. Né? Existe ainda um caminho para que ele venha a seguir, ou seja, o pai se deparando com a morte e pensando, poxa, eu gostaria de estar com o meu filho, mas ainda não estou lá porque ainda tem um caminho a percorrer, né? E ele conclui na música dizendo o seguinte, né? Mas ele acredita que com tudo isso ele acredita que além da escuridão existe a paz. E um lugar onde não existem mais lágrimas no paraíso, ou seja, um lugar onde o paraíso vai ser completo quando ele estiver lá com o filho, enfim, e por aí vai a música. Muito legal, né? Você que já ouviu essa música muitas vezes, assim como eu, talvez você nem imaginaria que ela conta a respeito disso, e assista ali o vídeo depois com a música completa, com a sua letra, e tenho certeza que você vai achar muito interessante, né? Essas reportagens e tudo mais eu encontrei com bastante fácil acesso na internet, mas aqui eu não estou para pregar para você sobre a música do Eric Clapton, né? Eu estou aqui para falar com você a respeito dessa dura realidade que a gente tem no mundo. Essa dura realidade da gente se deparar com circunstâncias que a gente não tem como mudar aquilo que aconteceu e a gente gostaria de mudar o que aconteceu. Onde a gente fica procurando culpados para tentar aliviar e atenuar aquilo que nos causa dor e sofrimento. E via de regra, a coisa que mais acontece com a gente
para que a gente busque para que a gente continue buscando essa realidade de achar culpados e o que aconteceu e eu quero mudar, é quando a gente se depara com a morte. Porque a morte, ela traz um marco interruptivo na nossa trajetória. E seja a nossa própria morte, quando a nossa trajetória vai ser interrompida, mas quando as pessoas que estão à nossa volta se deparam com a morte e a vida delas na nossa vida tem um marco interruptivo. E a gente gosta de saber e gostaria de saber e precisa ter uma esperança a respeito do que vai acontecer depois. E por conta disso, e com relação a isso é o que nós vamos falar hoje, gente. Você me desculpa, assim, porque eu fico bastante mexido, assim, quando tem essas situações de relação de perda. Você me conhece, você sabe do porquê que eu estou falando isso. Mas a crucificação de Jesus, ela é cheia de situações que nos mostram as falhas da humanidade, os pecados da humanidade. A história que conta a última semana de Jesus e principalmente os seus últimos dias aqui antes da crucificação, ela nos demonstra a total crueldade da humanidade. E eu queria falar com vocês sobre esse texto, né, que a gente leu. Fala de uma afirmativa, uma posição que Pilatos toma quando ele é questionado a respeito do que ele escreveu, né, na placa que ficava sobre a cruz de Cristo. Mas vamos fazer uma retrospectiva rapidinho. Depois de uma grande confusão no reinado de Herodes, para você entender, eu também fui atrás para saber um pouquinho mais sobre isso, mas a grande realidade é que o reino foi dividido e tinha muitos Herodes nessa história. Todos os filhos desse rei também se chamavam Herodes, cada um ficou com uma parte do reino. E existia uma grande confusão porque eles administravam muito mal o reinado. E o que aconteceu? Existiam algumas revoltas lá que causaram grande prejuízo para Roma. Por quê? Porque, enfim, fazia parte do domínio do Império Romano. Israel fazia parte do domínio do Império Romano. E isso aconteceu de tal maneira que, com o grande prejuízo das revoltas, tendo que mandar tropas e um monte de situação como essa, César atribuiu algumas prefeituras, ou seja, alguns homens eram colocados nos locais, nas províncias, né, nos locais onde se exercia o domínio do Império Romano, e eles eram responsáveis por manter a ordem naquele lugar, por manter a coleta dos impostos, para manter a ordem e que tudo acontecesse de forma adequada. Um desses caras, que foi o 5º prefeito, né, que foi colocado na Judéia, enfim, né, foi um cara chamado Pôncio Pilatos. E às vezes a gente pensa assim que ele era um grande, alto funcionário. Ele disse, não, era uma encrenca. Assumir aquele lugar ali era quase como um castigo, né? Era o pior lugar para se assumir porque estava sempre acontecendo bagunça. E existia uma cultura muito forte, né? A cultura judaica, que tinha uma série de coisas que precisava ser adequado ali para que, em uma relação política com Herodes, se estabelecesse o mínimo de paz possível. Inclusive nas moedas se preservava os ídolos, e, enfim, tinha uma série de medidas que eram importantes ser tomadas. E era um povo complicado, um povo que estava sempre se rebelando, um povo que reclamava muito, enfim. Tanto é que Pilatos ele não ficava, né, em Jerusalém, né? Ele tinha o seu palácio, né, onde ele ficava, a sua casa, enfim, da onde ele deliberava, ficava na Cesareia. Mas ele, nas épocas festivas, ele vinha para uma casa da onde ele despachava em Jerusalém, que era chamado Pretório, né? E quando Jesus foi entregue por Judas, né? E você já conhece essa história, foi pego lá no jardim onde ele estava, enfim, orava e tudo mais, você já conhece. O Sinédrio condenou eles e levaram ele para Pilatos. Como é que funcionava essa gestão? Era dividido entre o prefeito e o rei Herodes.
Herodes ali, aquele cara que fazia parte de Israel e aquele que vinha fazendo a parte de Roma, a parte de César. Porque, enfim, existia uma tensão nessa relação e cada um tinha algumas atribuições, algumas jurisdições. Basicamente era o seguinte: aquilo que dizia respeito à lei de Roma era vinculado a Pilatos, aquilo que era a respeito da lei de Israel era vinculado a Herodes. Ou seja, as coisas que diziam respeito à religião faziam parte daquilo que era a jurisdição de Herodes. Porém, toda e qualquer execução, qualquer crime, seja de uma lei ou de outra, que exigisse a execução, ela era uma prerrogativa de Roma. Roma não permitia mais que em Israel se executassem as pessoas sem que fosse autorizado por Roma. Então, por isso, quando decidiram que tinham que matar a Jesus e queriam matar a Jesus, eles levaram Jesus a Pilatos. E chegando em Pilatos, você conhece um pouco da história e é sobre essa história que nós vamos falar hoje. Irmãos, Pilatos ele ficou conhecido como aquele que poderia ter evitado a morte de Jesus. Pilatos ele ficou conhecido como aquele que estava diante do justo e ele abriu mão da sua responsabilidade de decisão e tocou essa responsabilidade na mão do povo. Ou seja, ele conversou com o mestre e não absolveu ele, mas também não condenou. A gente vive um tempo de colocar a culpa dos grandes problemas da nossa sociedade em lideranças políticas. A gente vive um tempo onde a gente atribui culpa das nossas mazelas e dos nossos problemas em pessoas que ou decidiram errado, ou decidiram não decidir, ou não sabiam de nada, agora a gente vive um tempo muito politizado, existem posições bem extremas, e quase todo mundo acha que alguém é culpado do que está acontecendo. E de fato, a gente é responsável pelas nossas atitudes. Mas Pilatos foi conhecido como uma figura política que estava na posição de poder julgar a Jesus e evitar a sua morte na cruz, e não o fez. Ele poderia evitar a morte de Jesus na cruz? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Ele poderia evitar? A culpa foi dele? E por que ele não evitou? Além de ser uma figura pública, uma figura política, além dele ser alguém que queria almejar influência dentro do reinado de César, do Império Romano, ele era um homem. Era um homem que tinha uma esposa, ele era casado, ele estava num lugar que não era o lugar dele, ele vivia numa cultura que não era dele, ele vivia tensionado pelas pressões e ele tomava decisões. Mas ele era um homem, como você é um homem, você é uma mulher, você é uma pessoa que é pressionada pelo dia a dia a tomar decisões. E esse homem aqui não é diferente dos outros homens da Bíblia que tiveram um encontro com Jesus Cristo. E eu pergunto para você, será que ele tendo um encontro com Jesus Cristo, ele teve uma conversa com Jesus? Será que ele tendo essa conversa com Jesus, ele conseguiu ficar indiferente a essa conversa, simplesmente o ignorando? Eu quero conversar com você para te chamar a atenção a respeito disso. Existem várias coisas na nossa vida que a gente não consegue evitar. Existem várias coisas na nossa trajetória que não conseguiram ser evitadas. E a gente fica procurando alguns culpados para isso. E a gente atribui culpa a esse ou aquele para tentar nos aliviar a respeito disso. Quando os judeus chegaram no pretório aonde Pilatos estava, eles vieram para entregar Jesus à morte. Eles não entraram no pátio da casa porque era sexta-feira. Sexta-feira era o dia da preparação para a Páscoa. Eles não podiam fazer nada que os tornasse impuro, porque eles não poderiam participar da Páscoa. Mas olha que irônico isso. Eles não queriam deixar de estar puros entrando num terreno, mas eles achavam que permaneceriam puros
matando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não iam poder participar do símbolo, mas estavam entregando o próprio Filho de Deus à morte. Eles estavam colocando em prática a própria Páscoa, mas queriam participar do símbolo, mas não conseguiam identificar o real significado diante dos seus olhos. E eles acusavam a Jesus, a Pilatos, dizendo o seguinte: Pilatos sai de dentro de casa, vai lá na rua, no portão, e eles entregam Jesus para ele, dizendo o seguinte: você precisa julgá-lo. Por quê? Porque encontramos esse homem subvertendo a nossa nação, proibindo o pagamento de impostos a César e se declarando o Cristo, o Rei dos Judeus. Essa era a acusação. Essa era a acusação contra Jesus Cristo, pelos judeus, entregando a Pilatos. Pilatos imediatamente disse isso para eles: olha, levem vocês e julguem. Eu não tenho nada com isso. E esse caso, ele não é minha atribuição. Ele está ferindo a algo que é totalmente vinculado à legislação de vocês. Eles ainda colocaram esse detalhe de dizer que ele não queria que pagassem impostos. Olha, vocês sabem muito bem. Quando perguntaram a Jesus a respeito do pagamento de impostos, ele levantou a moeda e perguntou: de quem é o rosto que está nessa moeda? Ele disse: é de César. Então dá a César o que é de César. Você também vai se lembrar que quando Pedro questionou a Jesus a respeito do pagamento dos impostos que ele e Pedro tinham que pagar, eles pescaram e tiraram a moeda de dentro da boca do peixe e entregaram para pagar os impostos. Jesus ele não era contra pagamento de imposto nenhum, mas eles estavam tentando usar desse artifício. Mas Pilatos já de imediato disse: não é comigo isso. Só que eles queriam executar a Jesus. E o desejo deles de executar a Jesus, eles diziam: a nossa lei, nós precisamos executar ele porque ele está ferindo a nossa lei. E se é execução, é uma prerrogativa de Roma. Então é atribuição de Pilatos. Quando eles fazem isso, Pilatos diz: eu não vou conseguir me escapar dessa situação. Se eles querem matar esse homem, eu preciso saber o que esse homem fez e quem é esse homem. Pilatos até então já nem sabia direito quem era Jesus, não entendia essa realidade toda. Ele vivia alheio a tudo isso. Mas o que ele chega? Ele chega para Jesus e pergunta: você é rei dos judeus? Essa pergunta, nos 3 evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, eu vou conferir aqui direitinho, essa pergunta nos 3 primeiros evangelhos, ela é respondida de uma forma simples. Ela é respondida simplesmente: tu disseste, é tu quem está dizendo, assim como tu diz, sabe? Mas em João capítulo 18, versículo 34, Jesus responde assim: essa pergunta é sua ou os outros te falaram a meu respeito? Jesus está perguntando para Pilatos o seguinte: é interesse teu saber mesmo quem eu sou? Ou te mandaram vir fazer essa pergunta? Pilatos olha para ele e diz o seguinte: olha, eu não sou judeu. Eu quero saber o que você fez. Por quê? Porque eu preciso te julgar. Eu não sou judeu, eu não entendo tudo isso, mas eu quero saber o que você fez. E Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é desse mundo. A pergunta é: você é rei? A resposta é: você quer realmente saber? Ele diz: eu quero, eu não sei, eu preciso te julgar, eu preciso saber o que é que tu fez. Ele diz o seguinte: o meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, nesse mundo haveria resistência, eu resistiria. Jesus dá uma resposta para ele dizendo o seguinte: você está pensando que reino é como se reina nesse mundo, mas o rei que eu sou é um rei além desse mundo. É um reino não político,
É um reino onde espiritualmente as pessoas vivem de uma outra maneira. O meu reino muda e transforma quem as pessoas de fato são. Ele olha para Jesus e diz para ele assim: então você é rei. E ele diz: tu dizes que eu sou rei então. Tu entendeu que tipo de reino eu sou? Tu entendeu que tipo de rei eu sou? De que tipo de reino eu sou? Eu não sei se Pilatos tinha entendido tudo, mas ele se abriu para algo que ele não estava entendendo, que ele pensava, que ele julgava antes. Porque cá para nós é muito estranho. É como se alguém se intitulasse rei porque existia um medo de uma revolta popular que apoiasse a esse rei, mas esses mesmos que estariam rebeldes e o povo estava com medo, e os líderes estavam com medo desse povo carregá-lo e torná-lo rei, estavam ali para condená-lo. E ele diz o seguinte: tu dizes que eu sou rei, e de fato, por essa razão eu nasci. Eu vim ao mundo para testemunhar a respeito da verdade. E todos aqueles que estão nessa verdade, eles me ouvem. E aí está talvez a maior revelação nessa mensagem. Aqueles que são dessa verdade, todos os que são da verdade me ouvem. Versículo 37 diz isso. Todos os que são dessa verdade me ouvem. Pilatos estava ouvindo pela primeira vez a respeito de uma mensagem diferente. Ele, uma figura política que jogava dentro dos interesses para manter uma ordem, para manter uma política de boa vizinhança, conseguir se manter naquele lugar, manter a sua autoridade e tudo mais. Ele se depara, ele que vive uma vida tentando almejar lugares melhores, ele entende que ele está naquele lugar ali por um tempo e quer ficar ali por um tempo para depois sair dali para ir para um lugar melhor. E ele tem que jogar o jogo político, ele tem que agradar a César, ele tem medo de não tomar as melhores decisões, porém ele não quer agitar o povo para não causar problemas, despesa. Poxa, uma figura política clássica. Ele ouve a respeito de algo que não é terreno. Ele ouve a respeito de algo que não é desse mundo. Ele ouve a respeito de algo que traz para ele, talvez, uma nova forma de enxergar a realidade. Tudo aquilo que ele pensava que era real, que era verdadeiro, diante desse homem se desconstruiu. Porque ele teve um encontro com Jesus Cristo, meu irmão. Ele não encontrou o tiozinho do panfleto na fila do hospital. Ele não encontrou esses malucos que falam na internet. Ele não encontrou alguém que está querendo manipular ele e estimular ele a uma nova vida. Não, ele encontrou o próprio Cristo. As palavras de Cristo tinham uma autoridade que vinha do céu. Quando Jesus disse para ele: eu nasci para isso, eu nasci para viver isso, para mim chegar aqui diante de ti e te dizer o seguinte: eu sou o rei, mas o meu reino não é daqui. Eu sou o rei, mas eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não vai existir joelho que não vai se dobrar diante de mim, porque o meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui para apresentar essa nova verdade. Uma verdade que diz o seguinte: o meu reino nesse mundo não apresenta resistência. Não, ele se entrega. Jesus está falando isso porque quando no Getsêmani chegaram soldados com porretes, achando que iam para o confronto, ele disse: não, quem é que vocês estão procurando? Jesus Cristo? Sou eu. Sou eu, Jesus. Deixa que eles não se envolvam. Aí Pedrão vai lá e taca-lhe a faca na orelha do soldado. Jesus vai lá e cola. Ele diz: não, aquele que fere pela espada, ele morre pela espada. Mas Jesus, ele tinha um motivo maior para morrer. Ele se entrega porque o reino dele é daqueles que se entregam, daqueles que vencem a morte. Porque depois de vencer a morte, quem mais pode ir diante dele?
E o que acontece? Toda essa verdade, tudo isso, explodiu o entendimento de Pilatos. Ah, mas você pode dizer, Maurício, não existe evidência nenhuma que Pilatos mudou. Eu disse assim, não, tudo bem, eu sei que ele se converteu. Ah, também não sei, eu não sei. Na verdade, a nossa pretensão e a pretensão de Jesus Cristo, como igreja, não é fazer com que as pessoas mudem, mas é apresentar para elas uma nova possibilidade. Essa verdade que ele disse, essa verdade que ele falou, que é uma verdade que não é desse mundo, mas é uma verdade que é de um reino dos céus, ela foi questionada por Pilatos para Jesus. Só que, como você viu, né, Pilatos explodiu a mente dele de uma maneira que ele disse o seguinte, mas o que é a verdade? Quem pergunta o que é a verdade, irmão? Quem é que pergunta o que é a verdade? Alguém que perdeu a noção do que é real. Tudo que eu sei é o que é a verdade, na minha cabeça. Mas quando eu digo, mas o que é a verdade? Eu estou dizendo, eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Essa tua resposta, isso que está acontecendo aqui, está me deixando muito perplexo, porque tem um povo lá fora que quer que eu te mate. Eu te pergunto se o motivo que eles têm para te matar é real. E eu estou vendo agora que pelo aquilo que tu está me dizendo, é real, é mais do que eles estão dizendo. Só que eu não quero ter a responsabilidade de deixar morrer alguém que está apresentando algo que pode mudar a minha vida. E ele diz assim, o que é verdade? E sai pensando. Ele não pergunta para Jesus o que é verdade, ele pergunta para ele mesmo o que é verdade. Porque alguém que olha para Jesus e diz assim, o que é verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Por que ele pergunta? Ele pergunta para ele mesmo. Ele ouve Jesus dizendo o seguinte, eu vim a esse mundo para testemunhar da verdade, e todos os que são a verdade me ouvem. Eu nasci para falar a respeito de uma outra realidade. E quando Pilatos ouve isso, isso bate aqui, ó, sabe? Irmão, vou tirar o óculos, eu não enxergo nada. Bate aqui, ó, no meio das duas sobrancelhas. Ele diz o seguinte, não fica apavorado. Tu que vive pelas coisas desse mundo, tu nunca ouviu falar de nada disso. Eles deveriam estar prontos para me esperar, mas tu nunca ouviu falar a respeito disso. O meu reino não é desse mundo. Existe algo além daqui. Existe algo além de tudo isso que tu viveu a vida inteira. Ele diz, como assim? Como assim? Quem é esse cara? O que ele está dizendo? O que é verdade do que eu acredito? O que é verdade? E ele sai. Ele sai e vai para a rua de novo. Lembra que ele está com Jesus dentro do pátio e o resto do povo está lá na rua porque eles não podiam entrar para não sujar os pés. Ele chega para os judeus perguntando para ele mesmo o que é verdade e diz para os judeus, não acho nele motivo algum de acusação. Meu irmão, dali em diante Pilatos decidiu, eu não quero essa responsabilidade. Eu não vou condenar esse homem. Uma coisa eu sei, o que ele falou mudou o que eu tenho para pensar a respeito de tudo. E eu não quero ser o responsável por mandar matar alguém que falou algo tão profundo e eu até queria saber mais a respeito disso. Pensa comigo. O que você faria? Pilatos, ele pensou, seguinte, Jesus não era galileu? Era galileu. Bom, se ele é galileu, a jurisdição dele não é comigo aí, é com Herodes. Isso faz parte dessa jurisdição, quem é que manda e quem é que não manda. E ele manda com que os judeus, os sacerdotes, aqueles que estavam ali, os mestres, levem Jesus para Herodes. Bom, bueno, esse fato até em João nem aparece com muita
importância, ele passa batido, mas em Lucas vai falar, em Lucas vai falar. E Herodes, ele se interessou em ouvir Jesus por causa que ele ouviu. Herodes já sabia, é um cara que era de Israel. Ele sabia quem era Jesus e o que acontecia, e ele queria ver Jesus fazer alguns milagres e deixou vir. Chegou lá, começou a perguntar para Jesus, para ele fazer algum milagre. Jesus não fez nada, não respondeu nada que ele perguntou. Eles colocaram uma capa nele, ficaram tirando sarro de Jesus e ridicularizaram ele, mas mandaram ele de volta. Por que mandaram ele de volta para Pilatos? Porque o que os mestres e os sacerdotes queriam fazer era matar Jesus. Então não importa o que Herodes fizesse. Pilatos estava querendo tocar essa responsabilidade em Herodes, tentando fazer o seguinte: vão para Herodes, se ele decidir lá, vocês não vão matar ele, porque para matar tem que vir aqui, mas se ele decidir algo diferente lá, a responsabilidade não vai ser minha. Só que eles voltam para Pilatos de novo, e Pilatos teve uma grande ideia. Está acontecendo a festa da Páscoa, não é? Bom, em toda a festa de Páscoa, a gente escolhe um prisioneiro para soltar. Então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar um prisioneiro que todo mundo quer que fique preso, porque cometeu um crime grave, que é conhecido por ser bandido, e vou botar do lado de Jesus. Vou levar eles para o povo, vou perguntar quem é que eles querem que solte. Quando ele estava fazendo isso, ele ouviu uma mensagem da sua esposa, né? Foi enviada uma mensagem da sua esposa, que chegou a mensagem dela dizendo o seguinte: não se envolva com esse inocente, porque hoje tive um sonho e sofri muito por causa dele. Ou seja, a esposa de Pilatos teve um sonho que algo ia acontecer com ele e com a decisão dele a respeito de Jesus. Isso tudo está acontecendo de manhã, meu irmão. Isso tudo está acontecendo de manhã. Herodes também estava ali, porque também era de costume ele vir para Jerusalém por causa da festa, né? Então assim, pensa comigo, isso aqui é sexta-feira de manhã. Eles têm até o pôr do sol para preparar toda a Páscoa, para realizar a ceia de Páscoa. Eles não querem ser contaminados e a partir do pôr do sol de sexta-feira eles não podem fazer mais nada. Então isso aqui é sexta de manhã. E eles estão nessa loucura, tentando achar um jeito. Chama Barrabás, então. Chamaram Barrabás e quem é que vocês querem que eu solte? Os mestres da lei, os fariseus e aqueles caras que estavam ali, os sacerdotes, começaram a gritar: solta Barrabás! E insuflaram o povo a fazer uma gritaria dizendo para soltar Barrabás, para soltar o bandido. E aí a estratégia de Pilatos, querendo livrar a cara de Jesus, já caiu por terra. Ele viu que estava piorando quando ele disse o seguinte: mas o que eu faço com esse que vocês dizem que é o rei de vocês? O povo começou a gritar: crucifica! Entende? Pilatos está querendo livrar a cara de Jesus. Ele diz: quem sabe se eu pergunto para o povo, eles me dizem para fazer outra coisa. Porque esses sacerdotes que estão aqui estão querendo que eu mate, mas eu não sei se é isso que o povo quer. Aí o povo começa a dizer: crucifica. O povo começa a gritar: crucifica. Jesus e Pilatos têm mais uma conversa. Ele retorna para dentro de casa com Jesus de novo. E diz o seguinte: de onde você vem? De onde você vem? Antes disso, um pouquinho, diante de todo mundo, aqui a história fica um pouco meio complexa, porque nos evangelhos vai se misturando qual é o momento certo das coisas, mas acredito que seja aqui, logo depois que o pessoal começou a gritar crucifica, crucifica, ele manda vir uma bacia e lava as mãos diante do povo, dizendo: o sangue dele não vai ser cobrado de mim, não. E ele pega Jesus, leva Jesus para dentro de novo e diz para ele assim: tchê, de onde é que você vem? O que é isso? Por que isso está acontecendo? Por que você não fala? Jesus não responde nada. Por que você não fala? Por que você não me responde? E ele diz assim para Jesus: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade de te manter livre, de não te crucificar, de te manter vivo. Aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: a autoridade veio de cima,
A autoridade veio de Deus. Toda a autoridade que tu tem veio de Deus. Diz assim: tu não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Ou seja, se Deus não te colocasse no lugar onde tu está, tu não teria essa autoridade. Mas tu está nessa situação porque Deus te colocou nela. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Aqui Jesus já está dizendo para esse homem que está aflito, querendo resolver com as suas próprias mãos, dizendo o seguinte: Deus te colocou nessa situação. A autoridade que tu tem foi porque Deus te colocou aqui. O meu pai te colocou nessa situação e ele saberia muito bem quem tu és e o que tu ia fazer com ela, com essa situação. Mas eu quero te dizer, a culpa disso tudo é daqueles que estão me entregando para ti, porque eles sabem quem eu sou. Eles têm realmente o motivo torpe de me matar, mas eles é que são responsáveis por isso. Jesus traz um refrigério sobre a vida de Pilatos. E aí Pilatos mais uma vez ele tenta liberar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixar esse homem livre, não é amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. E eles começam a jogar de novo com essa situação a respeito de César. Quando ele ouviu isso, ele trouxe Jesus para fora, sentou-se numa cadeira e entregou Jesus ao povo. Ele disse: eis o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. E ele diz: devo crucificar o rei de vocês? Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Irmãos, é uma baita de uma história, desculpa estar tomando o tempo de vocês. Mas pensa comigo. Pilatos ele tem um encontro com Jesus. A postura de Jesus diante dele não é a postura de alguém que quer se livrar. Pilatos, como um bom personagem nessa história político, ele esperava ser comprado de alguma maneira. Ele esperava ser convencido de alguma maneira. Ele estava acostumado a sentar numa cadeira de juiz e as pessoas barganharem com ele com tudo que tinha. Jesus não se deixou ser comprado, porque o preço pelo qual ele se entregou era muito maior. Jesus ele não se envolveu em negócios. Porém, os judeus estavam decididos em fazer qualquer negócio, inclusive em abrir mão da sua condição como judeu, dizendo o seguinte: nós não temos rei algum, não existe Deus, só existe César, e nós estamos aqui para dizer que César tem que decidir a respeito disso. E se tu não fizer isso, tu não serve a César. Ou seja, os judeus dizendo para um romano que eles eram mais dedicados à lei romana do que o próprio Pilatos. Acontecendo isso, Pilatos baixou a frequência e disse: bom, quem me deu essa autoridade só me deu porque veio de cima. Foi Jesus que falou. Essa é mais uma verdade que entrou aqui em Pilatos. A responsabilidade maior é desses que estão me entregando. Então lavar minhas mãos é mais do que aquilo que eu fiz ali atrás. É dizer agora o seguinte: isso é com vocês. Quando um criminoso de cruz ele era encaminhado para sua sentença, era produzida uma placa onde colocavam-se ali os motivos pelos quais aquele homem foi morto, qual foi o crime que ele cometeu. Pilatos escreveu nessa placa o seguinte: João 19, versículo 19 diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. E aí o nosso texto de hoje. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Pilatos escreveu: Rei dos Judeus. Ele sabia o que era e quem era Jesus. Ele sabia que aquilo que estava para acontecer iria acontecer. Ele sabia que Jesus era rei, mas não um rei desse mundo, não daquele povo, mas um rei de um reino que ia trazer todo o povo de volta para Deus. Um reino cujo rei não resiste, mas se entrega para mostrar para o povo uma outra forma de reinar, de um outro mundo. Um rei que se entrega à morte. E desde a morte de Jesus, que poderia ter sido evitada por Pilatos, claro que sim. Se dependesse simplesmente de coisas humanas e de coisas reais. Se esse reino fosse só desse mundo. Mas a participação de Pilatos nessa história é para dizer para todos nós o seguinte: existem momentos em que a gente gostaria de evitar a morte, mas nós fazemos parte de um reino que não é desse mundo. E ele deixa de ser desse mundo com a morte. Ele deixa de ser desse mundo quando Jesus se entrega à morte, não resiste, é pregado, crucificado e morto naquela cruz. Sobre ele, todos os pecados da humanidade, e nos dá, através da sua ressurreição, a possibilidade de acreditarmos e termos uma nova esperança. Nós que fazemos parte disso, nós entendemos que nós não lutamos mais para defender. Nós não lutamos para defender esse reino. Mas nós vivemos como Cristo, porque nós já vivemos nesse reino. Porque nós somos parte dessa verdade, nós o ouvimos. Saber que o nosso reino não é desse mundo nos traz uma paz. E essa paz, ela é aquela paz. Aquela paz que o autor da música que nós falamos disse: além da escuridão, eu sei que existe a paz. 9 meses depois que o filho morreu, Eric Clapton leu todas as cartas que tinham enviado para ele, todos os seus fãs. No meio dessas cartas, estava a carta que o filho tinha mandado para ele, combinando com ele aquele encontro, que foi o último encontro dos dois. E a carta dizia assim: quero te ver de novo. Quero te ver de novo. Essa é a nossa esperança. Eu não sei você, mas eu quero te dizer, eu sei que quando tudo isso acabar, nós vamos nos encontrar. Aqueles que ouviram essa verdade, aqueles que são dessa verdade, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, aqueles que acreditam na morte e ressurreição de Cristo e se veem e entendem-se como parte disso tudo, eles têm um encontro real com Jesus e eles mudam como um dardo que entra no profundo do nosso entendimento, que nos diz o seguinte: não vivemos mais como vive esse mundo, mas nós vamos ser impactados por uma transformação. E essa transformação vai nos dizer o seguinte: nós não somos do paraíso ainda, mas eu acredito em um lugar aonde as lágrimas que nós temos hoje, só imaginando, elas vão se tornar riso, porque aqui é lugar de choro,
mas lá todo o nosso choro vai se transformar em riso. E não existirão mais lágrimas, porque nós vamos nos encontrar e nós vamos fazer parte desse reino, porque nós admitimos para a nossa vida Ele como Rei. Não resistimos, mas nos entregamos. A mensagem de hoje é para dizer para você: existem coisas que a gente gostaria de evitar. Existem mortes que a gente gostaria de não ter ocorrido. Existem pessoas que precisaram morrer para que a tua vida mudasse. Existem pessoas que precisaram morrer para que a igreja existisse. Existe um homem que também era Deus, que precisou morrer injustamente numa cruz para que você tivesse vida. A história desse homem, dessa música, ela lembra a história de Pilatos com Jesus, porque dizia a mesma coisa. Pilatos procurou fugir da responsabilidade da morte de alguém que de alguma maneira mudou a sua forma de pensar, mas ele não pôde evitar. O compositor da música, ele poderia ter colocado a culpa no cara que estava limpando a janela, a culpa na babá, a culpa na esposa, a culpa nele mesmo. Mas ele entendeu que tudo isso aconteceu para mudar quem ele era e fazer com que ele tivesse a oportunidade de se ver como pai. Eu quero ter a oportunidade, e Deus me deu, aqui na terra ainda, a oportunidade de me ver como filho. Mas vai chegar um dia em que todos nós vamos experimentar dar a mão para um grande Pai e juntos desfrutarmos da eternidade com Ele. Enquanto isso, aqui, se a gente ficar preocupado em botar a culpa nos governantes, nos políticos, botar a culpa nos cientistas, botar a culpa nos líderes religiosos, a gente só vai perder tempo e não vai desfrutar. Está chegando uma carta aí na tua casa hoje, através dessa mensagem, dizendo o seguinte: eu quero te ver de novo. De alguém que se foi, mas está esperando te encontrar. E que teve um motivo muito louco para ter ido, para que tu mudasse. Jesus Cristo, Ele foi erguido aos céus, mas Ele enviou essa carta. A palavra de Deus é essa carta. Ele enviou o seu Espírito para dizer todos os dias: eu quero te encontrar de novo e viver contigo uma nova história. Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, me perdoa, Senhor, se de alguma maneira eu tenho falhado, Senhor, contigo a respeito do quanto nós deveríamos aproveitar melhor o tempo contigo. Te peço, Pai, que Tu fortaleça a Tua igreja, Senhor, nesse momento de isolamento, que Tu nos mantenha firmes na fé. Tu sabes, Senhor, que essa pregação de hoje foi uma grande viagem. Mas essa viagem, Pai, ela nos pergunta, ecoa dentro de nós uma pergunta que diz o seguinte: o que é a verdade? O que é a verdade se eu não preciso me preocupar mais com o que vai acontecer ali na frente, porque já foi resolvido por mim, desde que eu mantenha a minha fé? O que é a verdade se a justiça não é mais nesse mundo? O que é a verdade se o injusto tem que morrer para que se o justo tem que morrer para que aquele que é injusto aprenda? O que é a verdade, Senhor? Tu é a verdade, Senhor. Tu é a vida. E o que eu vivo hoje não é a vida, Senhor. O que eu preciso, Senhor, é continuar acreditando que diante de tanta escuridão, ali na frente, Senhor, está a Tua paz. Porque hoje, a escuridão dá lugar à Tua luz, que nos faz participantes dessa verdade. Te louvo, Senhor, e te agradeço. Porque mesmo sendo quem somos,
Tu encontra, Senhor, motivos, Tu encontra, Senhor, lugar, Tu encontra, Senhor, oportunidade para falar com cada um de nós. Nos dá a chance de voltarmos a viver em comunhão como igreja, como antes. Mas até que isso aconteça, não nos importam quem são os culpados. O que importa, Senhor, é que tem algumas coisas que fazem parte do Teu plano. E se faz parte do Teu plano, Senhor, que a gente possa ouvir e entender aquilo que é melhor, sem precisar ficar perdendo tempo, mas aproveitando ao máximo cada uma das lições do nosso dia a dia. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.